vai falar do score da perda de peso. Essa perda de peso em um mês pode variar, né, de 0 até uma perda de peso superior a 10%, e aí vai ter a pontuação designada para cada faixa etária de perda de peso. Essa perda de peso ela é calculada em cima do peso do próprio paciente. Claro que se a gente tem um paciente que pesa 100 quilos e perde 10 quilos, não vai ser igualmente significante, seja para um paciente que pesa 50 quilos perder 10 quilos. Por isso que esse cálculo tem que ser em cima daquilo que o paciente, né, está apresentando. Temos também essa comparação se for para 6 meses, a depender aí da memória do indivíduo, e a pontuação deve ser indicada nessa caixa. Além disso, no anexo 2, temos também o critério de pontuação para cada condição do paciente, a depender de doença grave, como câncer, como AIDS, como caquexia pulmonar ou cardíaca, uma úlcera de decúbito ou ferida aberta, ou uma fístula, a presença também de traumas e a idade superior a 65 anos. Volto a repetir, quando o paciente é idoso, ele tem uma tendência maior para a desnutrição, por isso que isso deve ser observado com bastante atenção. E deve ser indicado o somatório da pontuação nessa caixa indicada. A pontuação, o anexo 3, né, ele vai tratar de uma pontuação relacionada ao estresse metabólico. Eu vou ter a febre, a duração da febre e o uso de corticosteroides. Esses corticosteroides eles vão ter, né, como característica aumentar a demanda energética do indivíduo, bem como a febre. E aí, nesse caso aqui, ao invés de ser um somatório, a gente vai verificar qual que é a maior pontuação. Por exemplo, eu tenho um indivíduo que ele vai ter uma febre de 37,2 graus, né, superior a 37,2 graus e inferior a 38,3 graus. Essa febre já está há 72 horas e esse paciente não está usando corticosteroides. Então, qual a pontuação que a gente vai utilizar para ele? Vai ser a pontuação 3, moderado. Embora eu tenha uma febre que é considerada ali baixa, né, a pontuação, e eu tenho o 0, que é não tem uso de corticosteroides, eu vou considerar o 3, porque essa febre persiste há 72 horas, certo? E aí eu vou indicar a pontuação também na caixa que está em destaque. Por fim, a gente vai ver o exame físico. O exame físico se trata de você observar o paciente, como é que está a gordura aqui na região periorbital, além também da prega do tríceps, verificar a gordura por cima das costelas, verificar as têmporas, a região das clavículas, dos ombros, da musculatura interóssea, da escápula, da coxa, da panturrilha. Tudo isso a gente vai verificar. Tem também um sinal que é justamente nessa região aqui, onde se você verificar aqui um D, esse vai ser com certeza um paciente muito emagrecido. Se não, aqui no meu não dá para ver muito bem, porque não é o meu caso, mas você pode verificar por várias regiões do corpo e indicar as pontuações de acordo com aquilo que você está visualizando no paciente. Bem como também, importantíssimo, verificar se há presença de edema nesse paciente, através de quê? Apertar com o dedo aquela região que você acha que tem edema e verificar se aquela marquinha ficar, né, é sinal que o paciente ele tem um edema de tornozelo, ou verificar na região sacral também, ou se for um paciente que já está há muito tempo hospitalizado em uma situação, né, bem complicada, pode ser que haja até a presença de edema generalizado, que é a ascite, principalmente na região abdominal. E aí a gente vai avaliar o déficit de acordo com a pontuação desses anexos, certo? Seguindo aí, como é uma avaliação subjetiva, já falei para vocês, vai muito daquilo que você achou verificando o paciente, né? Não é só a pontuação que vai
enquadrar o diagnóstico da triagem nutricional para risco nutricional. A gente vai ter o estágio A, o estágio B, o estágio C, e você vai determinar de acordo com a pontuação, é claro, mas principalmente de acordo com aquilo que você diagnosticou do paciente visualmente. E qual que é o objetivo da triagem e da avaliação nutricional do paciente adulto e idoso? É diagnosticar risco para desnutrição. Nós não queremos diagnosticar somente a desnutrição. Nós queremos diagnosticar o risco para desnutrição também. Por quê? Se você diagnosticar o risco, já impede esse paciente de desenvolver esse quadro clínico de desnutrição. Você já vai atuar de maneira precoce, já vai estabelecer quais são seus pacientes que devem ter prioridade e já vai entrar ali com uma estratégia nutricional que seja adequada para aquele indivíduo. Isso o paciente só tem a ganhar em qualidade de vida, ganhar em tolerância ao tratamento, ganhar também em questão de se sentir melhor, de ter prazer em se alimentar, porque a gente sabe que o paciente oncológico ele tem muitas dificuldades para a alimentação. E aí a gente tem algumas diferenças a depender do tipo de paciente que vai passar pela nutricionista. O paciente clínico, geralmente, ele passa pelo nutricionista para obter maior êxito nessa prevenção da desnutrição ao longo do tratamento. Então, ele vai ter melhor qualidade de vida, ele vai ter uma tolerância maior à radioterapia, à quimioterapia e a diversos outros tratamentos ao qual ele pode ser submetido. Já o paciente cirúrgico, ele vai estar ali em busca de uma preparação melhor para a cirurgia. E não só uma preparação para a cirurgia, mas também uma recuperação melhor no pós-cirúrgico, um menor tempo de hospitalização, né? Então, tanto no paciente cirúrgico como no transplante de células-tronco hematopoéticas, o objetivo é preparar e recuperar rapidamente esse paciente. Cuidados paliativos é um caso à parte, né? Onde o estado nutricional ele deve estar diretamente relacionado com a qualidade de vida do paciente, onde a gente não deve empregar meios exaustivos ao paciente para recuperar o seu estado nutricional, mas sim está ali envolvido como nutricionista para garantir qualidade de vida daquele paciente, principalmente em relação ao prazer, em relação ao momento da refeição em si, que a refeição ela não tem só esse aspecto nutricional, né, de trazer sustentação para o corpo, mas ele tem também um aspecto emocional, um aspecto psicológico envolvido. A depender do tipo de tratamento, nós vamos ter efeitos diferentes, né, no indivíduo. Por exemplo, na radioterapia, os efeitos eles estão diretamente relacionados com a localização na qual a radiação é aplicada. Outras variáveis incluídas na determinação da gravidade dos sintomas são, além da área tratada, o volume, a dose e o tempo de tratamento. Quanto maior é a área, maior o volume ou maior a dose ou o tempo de tratamento, mais sintomas esse indivíduo vai apresentar. E aí eu trouxe essa imagem para vocês exemplificando. Esse homem aí está recebendo a radioterapia na região abdominal. E nós temos aqui também uma tabela referindo os principais sintomas a depender daquela localização onde o indivíduo está fazendo a radioterapia. No caso, se a radioterapia for aplicada no sistema nervoso central, geralmente o paciente vai apresentar anorexia, náuseas e vômitos. Já no caso de radioterapia na região da cabeça e pescoço, é possível apresentar mucosite, disfagia, xerostomia, odinofagia e anorexia. Já no abdômen e pelvis, pode apresentar náusea, vômito, diarreia, cólica, inchaço abdominal. E na mama pode apresentar disfagia, disgeusia, dor na cavidade oral, mucosite, odinofagia, problemas dentais e xerostomia. Já na quimioterapia,
há uma grande diferença porque a quimioterapia ela não é um tratamento somente daquele local que eu vou ter o tumor, as células tumorais. Ele é um tratamento sistêmico, onde não somente as células tumorais serão afetadas, mas as células que estão em eutrofia, que estão em homeostase também serão afetadas por esse tratamento. E esses efeitos adversos estão diretamente relacionados com a dose da droga administrada. Geralmente é feita por meio de medicamentos. E também vai depender da via de administração. Tem diversas vias de administração. Tem a via oral, né? Tem também a via endovenosa. E entre os efeitos mais comuns que a gente pode citar, temos